Fala galera, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do nosso mini tutorial sobre como desenvolver um cadastro de clientes no Android. Na última aula nós definimos a tela principal do nosso aplicativo, então nós dissemos que a tela principal da nossa aplicação ela vai conter um list view. Esse list view terá a largura que ele precisar, como também terá a altura que ele precisar. Logo, como nós não temos nenhum outro componente, o nosso list view acaba ocupando praticamente a tela de todo o nosso celular. Assim, nós temos que a nossa lista vai ocupar a tela inteira, salvo o espaço que nós reservamos para o nosso botão. Então agora nós vamos criar o XML da nossa tela de cadastro. Então para nós criarmos um novo layout, vamos em Res, Layout, clicamos com o botão direito, New, Layout Resource File. Aqui vamos colocar CAD cliente. Nós só devemos utilizar caracteres minúsculos. Então vamos pressionar OK e aqui foi criado o nosso arquivo XML. Então vamos fechar o nosso Project Explorer. Essa primeira linha aqui vamos apagar. Vamos fechar o nosso Project Explorer. Então vamos ajeitar as linhas do nosso XML. Aqui vamos dar um Enter. Agora vamos dar uma olhada no projeto que eu desenvolvi anteriormente para que nós consigamos ver mais ou menos o tipo de layout que nós estamos desenvolvendo. Então nesse layout nós temos 3 campos de entrada e nós temos 2 botões. E também nós temos que o alinhamento de todos esses controles estão na horizontal. Então agora vamos voltar para o nosso arquivo XML e vamos adicionar esses 3 campos de entrada. Então aqui vamos dizer que nós queremos um Edit Text. A largura desse Edit Text vai ser Match Parent e a altura vai ser o Wrap Content. Ou seja, o nosso Edit Text ocupará toda a largura que estiver disponível, mas terá a altura somente que ele precisar. Esse Edit Text nós vamos chamar de nome. Então vamos dizer que a ID dele vai ser ed nome. Sempre que nós estamos trabalhando com Edit Text, é nossa responsabilidade especificar se esse Edit Text vai conter somente uma linha ou se esse Edit Text pode conter várias linhas. Então, como esse Edit Text ele é para a entrada do nome, nós temos que definir que ele é single line. Como nós vamos obter o nome do nosso usuário por esse Edit Text, vamos definir o atributo single line como true. Então vamos ir aqui abaixo e vamos especificar single line true, ou seja, single line é um atributo de todo Edit Text. Assim nós temos que todo Edit Text por padrão ele é multiline. Logo, se nós queremos um Edit Text que tenha somente uma linha, nós temos que especificar que esse Edit Text terá somente uma linha. Como nós fizemos aqui, nós dissemos que o atributo single line dele é igual a true. Agora, por uma questão de convenção, nós vamos definir o atributo input type. Então vamos colocar aqui, input type. Aqui, como nós podemos ver, abriu uma lista dos tipos que nós podemos definir do nosso Edit Text. Como esse Edit Text terá a função de receber o nome de um usuário, nós vamos definir o tipo dele como Text Person Name. Então vamos colocar aqui, Text Person Name. Assim, quando o nosso usuário estiver digitando o nome do nosso cliente, o Android saberá que esse é um campo do tipo nome e logo poderá mostrar uma lista de nomes para o nosso usuário a fim de ajudá-lo no cadastro. Por fim, nós vamos definir o atributo hint como nome. Pelo atributo hint, nós podemos especificar alguma ajuda para o nosso usuário. Ou seja, o nosso atributo hint é aquele texto que fica dentro do campo antes que o nosso usuário digite qualquer letra. Então, a partir do momento que qualquer letra for digitada, simplesmente esse hint ele é zerado. Como nós podemos ver aqui, o atributo hint é um texto que fica no nosso Edit Text antes que algum caractere seja digitado. Assim, nós não precisamos colocar um label acima desse campo ou então ao lado desse campo para dizer ao nosso usuário qual é o tipo de dado que deve ser entrado nesse campo. Logo, nós temos que nós economizamos bastante espaço de tela. Então, tudo que nós digitarmos aqui no nosso atributo hint, ele é automaticamente atualizado aqui no nosso campo. Como nós podemos ver, nós vamos digitando e ele automaticamente já vai colocando aqui pra gente. Então, nós temos que o nosso primeiro Edit Text, nós definimos o ID dele como edNome, nós dissemos que ele ocupará a largura máxima que ele puder, ele terá a altura que ele precisar, ele pode receber somente uma linha, o tipo de dado que ele vai receber é Text Person Name, ou seja, um texto que contém nome de pessoa, e o hint no nosso Edit Text, ou seja, a descrição do campo para o nosso usuário vai ser igual a nome. Então agora vamos criar o Edit Text telefone. Vamos ir aqui abaixo e vamos colocar Edit Text, vamos dizer que a largura dele será de 150 dp, ou seja, nós não queremos que ele ocupe a tela inteira. Vamos dizer que a altura dele será o que ele precisar, o Wrap Content, ele também só poderá conter uma linha, então vamos definir o atributo single line como true, o atributo hint dele vamos definir como telefone e vamos dizer que o ID dele será igual a ed telefone. Então, como a gente pode ver, o Android Studio já criou aqui pra gente mais um campo e esse ele atribuiu o hint como telefone. Agora vamos definir uma distância entre o Edit Text telefone e o Edit Text nome, somente por uma questão de estética. Então vamos ir aqui no nosso Edit Text e vamos colocar aqui margem top deve ser igual a 5 dp e vamos definir que o margem top do nosso
nosso telefone terá 5dp também. Ou seja, agora nós temos que o nosso campo telefone ele tem um afastamento do topo da nossa tela de 5dp e o nosso campo telefone tem um afastamento do nosso campo nome de 5dp. Então agora nós temos que criar o nosso terceiro edit text. Então vamos ir aqui abaixo e vamos colocar edit text. Vamos dizer que a largura dele será de 150dp, a altura dele será a quantidade que ele precisar. Vamos especificar o atributo singuline como true, ou seja, ele só pode ter uma linha. Vamos definir o hint dele como celular. Vamos definir uma margem do topo como 5dp, margem top 5dp e o ID dele vamos definir como ed celular. Aqui nós temos que colocar @+id ed celular. Então, como nós podemos ver, nós tivemos mais um edit text construído abaixo do nosso edit text telefone. Agora, a única coisa que nós precisamos fazer é adicionar dois botões à nossa tela. Porém, nós queremos que esses botões eles fiquem centralizados e eles estejam um ao lado do outro. Então, nós teremos que criar um outro linear layout. Então, vamos ir aqui, vamos dizer que nós queremos um novo linear layout. Esse linear layout, ele vai ter a largura que ele precisar. Então, vamos colocar como match parent. A altura que ele vai ter vai ser o raw content, ou seja, ocupe a quantidade de tela que você precisar. Vamos definir a orientação dele como horizontal. Então, orientation, vamos colocar horizontal. Vamos definir o atributo gravity como center, ou seja, vamos centralizar. Então, vamos colocar gravity center. E vamos definir o espaçamento do nosso campo celular como 35dp. Então, vamos colocar aqui um margem top como 35dp. Feito isso, nós podemos adicionar os nossos dois botões dentro do nosso linear layout. Então, vamos ir aqui dentro e vamos dizer que nós queremos um botão. Esse botão terá a largura de 150dp. Ele terá a altura que ele precisar. O texto do nosso botão, vamos dizer que é cancelar. A ID dele, vamos botar como BT confirmar. Então, ID, BT confirmar. E vamos definir o evento onClick como clique cancelar. Então, vamos colocar clique cancelar. Então, nós dissemos que nós queremos um botão. Esse botão terá ID BT confirmar. Ele terá a largura de 150dp. Ele terá a altura que ele precisar. O texto que vai estar contido no nosso botão é cancelar. E toda vez que for clicado no nosso botão, será invocado o método clique cancelar da classe que invocou o nosso XML. Aqui no caso é clique confirmar. Nós dissemos que a ID do nosso botão é confirmar, porém a ID do nosso botão é cancelar. Feito isso, vamos definir um outro botão, que no caso é o nosso botão confirmar. Então vamos dizer que nós queremos um botão. Esse botão ele terá a largura de 150dp. Ele terá a altura que ele precisar. O texto que vai estar contido dentro dele vai ser confirmar. Vamos dizer que a ID dele será BT confirmar. E toda vez que o nosso botão for pressionado, deve ser invocado o método clique confirmar. Então vamos dizer aqui onClick confirmar. Então nós temos que nós definimos mais um botão. Esse botão ele vai ficar ao lado do nosso botão cancelar. O nosso botão ele tem o nome de BT confirmar. A largura que ele vai ter será de 150dp. A altura que ele vai ter será o raw content. O texto que vai estar contido no nosso botão será confirmar. E no evento onClick será invocado o nosso método clique confirmar. Então vamos ver como é que ficou a nossa tela. Então aqui nós temos a nossa tela de cadastro. Como nós podemos ver, nós definimos três campos do tipo edit text e nós definimos também dois botões que serão utilizados para confirmar ou então para cancelar os dados. Então é isso aí, pessoal. Nesta aula nós definimos nosso arquivo XML que contém 3 edit text e 2 botões. Toda vez que o nosso botão confirmar for pressionado, será invocado o nosso botão clique confirmar e toda vez que o nosso botão cancelar for pressionado, será invocado o nosso método clique cancelar. Então é isso aí. Vejo vocês na nossa próxima aula. Muito obrigado e até mais. Tchau!